Obrigado você que parou aqui no canal Ricardo Santos, historiador, neste quadro Fala, Professor. Nós sabemos que quando você está aqui nesse canal, você não quer conhecer a profissão do professor, mas principalmente quem é o professor. Porque o professor, ele é conhecido pelo especialista, ele é conhecido pelo secretário de educação, mas aqui nesse canal, o professor tem essa oportunidade de falar por ele mesmo. Às vezes tem professor que está na ativa, às vezes tem professor que já se aposentou, e tem professor que não é somente professor, ele é um poliprofessor. E esse daqui que será entrevistado hoje é um desses. Ele já foi professor e já assumiu tantas funções na vida, e hoje nós vamos conhecer um pouco do professor Samuel Luz. Que prazer, Samuel Luz, ter você aqui no nosso canal. A honra é minha, professor Ricardo Santos. Você é meu amigo, né? E eu já esclareço aos internautas que os amigos são exagerados, né? Eu realmente exerci aí o magistério durante cerca de 20 anos, né? E realmente aprendi muito como professor e continuo atuando na sociedade como uma espécie de professor, sensibilizando as autoridades, sensibilizando as comunidades, a sociedade, a respeito de um tema pouco debatido, pouco conhecido, que é a liberdade religiosa. Então, por vias indiretas, nós continuamos aí sendo professor na prática. Que boa introdução! Nós vamos ter tempo para falar dessa coisa de liberdade religiosa. Mas, professor Samuel, aqui nós não perguntamos a idade de ninguém, mas lançamos para os nossos ouvintes um fato histórico que ocorreu no ano do seu nascimento. Se você puder relatar pelo menos um, mas se tiver dois fatos históricos, quem souber um pouquinho de história vai digitar aí embaixo quantos anos você tem. Professor Ricardo Santos, na realidade, eu nasci numa época com uma grande produtividade de fatos históricos. De 1961 a 1964, aconteceu no Brasil aí o período em que o Brasil foi presidido por João Goulart. E justamente no ano de 1963, nós tivemos algumas controvérsias e um grande plebiscito que, conforme os dados históricos apresentam, esse plebiscito teve uma participação de 9 milhões de pessoas nesse período, né, mencionado, em que o presidente era João Goulart, e o presidencialismo ganhou sobre o parlamentarismo. Já tivemos essa situação algumas vezes, né? O ano do meu nascimento também foi berço dos Jogos Pan-Americanos na cidade de São Paulo. Então, essa situação também é muito importante, e teve um jogo do Brasil contra a Rússia, no qual o Brasil ganhou da Rússia por um placar de 90 pontos contra 70 e poucos pontos. Então, foram quase 20 pontos de diferença. Então, o ano do meu nascimento foi um ano rico de eventos, poderia falar outros, né? Nós temos uma ligação forte com a comunidade coreana. Eu tive a oportunidade de estar em Seul, num congresso de líderes pela paz, e também a comunidade coreana se consolidou no Brasil no ano do meu nascimento, com a instalação, né, com a vinda de um grupo significativo de imigrantes coreanos para o Brasil. Então, esses são alguns fatos históricos vinculados
ao ano que eu nasci. Oh, quanta informação! O nosso público aí tem motivos para digitar na internet e colocar aí abaixo o ano do seu nascimento. Professor Samuel, eu já sei algumas coisas de você, mas o público talvez não saiba tudo. Talvez saiba do presidente da BLIRC, que nós vamos falar, talvez saiba do homem que dá a vida pela liberdade religiosa, mas nós vamos chegar lá. Eu gostaria que você me dissesse uma coisa. Você é casado, você tem filhos, fala um pouco da sua vida familiar. Olha, eu sou casado, a minha esposa é a melhor mulher do mundo, ela, ela me dá suporte, ela me ama, ela me trata de uma maneira assim, que eu realmente não imaginava tanto, né? Quanto seria importante uma companheira que segue os mesmos princípios, tem os mesmos valores, busca os mesmos objetivos. Então, eu agradeço a Deus porque eu sou muito realizado no meu casamento. E desse casamento, eu tenho 3 filhos, tá? Gideon, Josué e Caleb. Então, o Gideon é o meu primogênito, é o filho do primeiro momento do casamento, no primeiro ano do nosso casamento, ele foi gerado. Ele nasceu em 1994, está com 28 anos, é formado em Direito e trabalha no Fórum de Diadema. Ele é chefe do cartório da infância, da juventude e do idoso do Fórum de Diadema e agora está também entrando na área empresarial. Então, ele está lançando uma lavanderia automática, chama Lavô, que está em implantação aqui no centro de Diadema, no estacionamento de uma grande rede de supermercados. O Josué é o meu filho do meio. Josué Yuri Lauterte de Lima. Ele é engenheiro, se formou no final do ano passado, e hoje pela manhã tive o prazer de buscar o Josué lá no Jabaquara, quando ele retornava de um trabalho que ele foi fazer em Curitiba, ficou lá uma semana, instalando uma loja de uma rede de atendimento feminino, né, dermatologia, etc. E ele, então, foi fazer a conclusão desta obra lá. Então, os meus filhos, eles me trazem muito orgulho, e eu tenho o meu caçula, que é o Caleb, tem 22 anos, e também agora concluiu um curso no NASP em processos gerenciais, e ele gosta muito de gastronomia e tal. Ele tem, inclusive, agora ele está cozinhando, porque ele tem um sistema de entrega de pequenas marmitas que as pessoas congelam e consomem aí ao longo de uma semana e meia, e depois fazem novas encomendas, e é assim que ele está se virando. Então, tenho um operador do direito, um engenheiro e um gastrônomo, digamos assim. Que família bonita, professor Samuel, uma família bem estruturada. Realmente é bom a gente saber que tem famílias assim em que os pais conseguiram direcionar, pelo menos dar condições para que eles pudessem fazer boas escolhas na vida. Mas ainda nessa área, professor Samuel, eu gostaria que você me falasse o seguinte: você se lembra do dia que você conheceu sua esposa? Olha, o dia exato eu não lembro que eu conheci, mas eu lembro o dia exato e o contexto que eu a pedi em casamento. Eu conheci a Célia no Colégio Adventista aqui, o NASP, aqui de São Paulo, antigo IAE. Na época que eu a conheci, era o IAE, nós cursávamos contabilidade juntos, técnico em contabilidade,
E foi no ano de 1981 que eu a conheci na aula, né? Eu era aluno do curso matutino e eu passei para o curso noturno. Então, no dia que eu assisti as primeiras aulas, eu a conheci e ela sempre conta, né, que eu era um aluno assim que não tomava nota das aulas, eu só prestava atenção. E quando eu precisava, eu pegava o caderno dela emprestado para dar uma revisão, que ela anotava tudo, né? E ela reclama que às vezes eu tirava nota mais alta do que ela. Mas era porque o mérito era dela, porque ela tinha tudo ali muito bem organizado no seu caderno, né? Mas nós tivemos idas e vindas no nosso relacionamento durante mais de 10 anos, e no dia 31 de janeiro de 1993, ela chegou de uma viagem lá com os familiares, né? E me deu uma intimada, né? Achando que eu ia pular fora do relacionamento. Ela falou: olha, nós já estamos assim de uma maneira indefinida no nosso relacionamento, né? A gente não ata nem desata. E eu preciso de uma definição, que as pessoas ficam me cobrando, a minha família e tal. E ela me pôs no paredão, achando que, opa, ele vai então se definir, eu vou ficar livre e vou buscar outra opção para minha vida. Para surpresa dela, eu disse: olha, desatado já está, então vamos atar. E nós vamos casar este ano. Eu gosto muito da data do dia 12 de junho. Vamos casar, então, no dia 12 de junho. Daí ela falou: 12 de junho não é uma boa data, é uma data romântica. Inclusive, né, agora, nesse final de semana, nós teremos esse momento. Mas nós precisamos acomodar as famílias, né? Minha família é do Rio Grande do Sul. Então vamos fazer assim, vamos casar na data mais próxima do dia 12 do mês de julho de 93. Então eu casei no dia 11 de julho de 93 e, com a graça de Deus, este ano nós faremos 30 anos de casados. Tivemos altos e baixos não na nossa relação, mas na nossa vivência, né? Porque o casamento exige várias coisas e a gente tem momentos de desemprego, de saúde, de dificuldades, mas tudo isso foi superado pelo amor que temos uns pelos outros dentro da nossa família. Que bom relato. Olha aí, essas coisas a gente só escuta aqui no canal Ricardo Santos Historiador, onde o professor fala por ele mesmo. Geralmente, quando se referem ao professor, fala-se do profissional, mas pouco se sabe da pessoa. Muito obrigado, professor Samuel, por tornar público um assunto tão íntimo, tão pessoal, aí de sua parte. Agora, vamos mudar um pouquinho aqui as coisas, professor Samuel. Não faz muito tempo, houve um fato que afetou o Brasil e o mundo inteiro. Foi a tal da pandemia. E eu abro parênteses aqui para dizer que a luz ficou muito melhor agora, a imagem que está aí do seu Obrigado, lado. acendi aqui o refletor aqui, que eu havia esquecido. Professor Samuel, eu queria saber qual foi a sua experiência com a pandemia e, de forma objetiva, falasse um aspecto positivo e um aspecto negativo, se houve esses dois fatos aí na sua concepção. Olha, falar sobre a pandemia é falar sobre um fato que dominou a sociedade nesses últimos anos. Então, foi um fato histórico e de saúde pública, no qual nós tivemos muitos. O ponto negativo que eu aponto da pandemia foi a perda de tantas pessoas no Brasil e no mundo, né? E essa perda também chegou a nós por pessoas queridas
familiares, amigos, né? Eu tenho um amigo da faculdade, Franco, que ele morreu nos primeiros meses da pandemia. Então foi muito triste, uma pessoa com uma carreira brilhante, né, formado em direito junto comigo, e que sucumbiu diante dessa doença terrível, monstruosa, e que assolou a face da Terra nesse início da década de 20 do século XXI. Esse é o fato negativo, né? Quantos anônimos também não deram a sua vida, não foram alcançados, né, pela morte em função da pandemia. Então, esse é o aspecto negativo que eu reforço, mas nós tivemos ganhos, por incrível que pareça, com a pandemia também. Um deles, inclusive, se reflete na oportunidade que a gente tem de estar conversando aqui presencialmente, mas remotamente. Nós estamos sincronicamente presentes diante do computador, outras pessoas nos acompanham e nos acompanharão também pela gravação desse programa, mas essa cultura de utilização da tecnologia, ela era muito restrita antes da pandemia. Então, a pandemia trouxe este ganho, né? Além disso, a pandemia também estimulou muitas pesquisas científicas e nós tivemos aí um superávit de ações científicas em favor da manutenção da saúde pública. Então, o balanço, embora o número de mortes em âmbito mundial tenha sido grande, também houve um aspecto positivo e que nós precisamos tirar lições. Na pandemia, inclusive, eu tive a oportunidade, como nós não podíamos nos reunir presencialmente, eu realizei quase 200 eventos online, como esse aqui, em função das restrições trazidas pela pandemia. Naturalmente, a gente aprende a manipular a tecnologia, a interagir com as pessoas, mediado pela tecnologia. Então, esse foi o ganho que nós tivemos, apesar do grande volume de mortes que a pandemia trouxe. Muito bem, professor Samuel. Um resumo aí muito prático e objetivo. Voltando um pouquinho agora ao professor. Me diga uma coisa, você sempre quis ser professor ou ser professor foi uma casualidade? Olha, eu gosto do magistério, sempre gostei, e quando eu me inscrevi na faculdade de letras, eu fiz letras na faculdade Renascença, né, uma faculdade hebraica, judaica, que foi muito atuante, como adventista do sétimo dia. Eu busquei um espaço onde não haviam aulas às sextas-feiras à noite. E essa faculdade, por ser judaica, a grade dela era de segunda a quinta. Então, nós tivemos essa situação e eu queria fazer pedagogia. Mas, como eu era muito novo, né, eu entrei na faculdade na casa dos 20 anos, eu falei assim, eu não vou fazer pedagogia porque, para exercer uma função administrativa numa escola, você precisa ter um pouquinho mais de experiência, ter um pouco mais de maturidade. Então, eu optei por fazer letras, fiz letras, então, e depois eu acabei derivando para a própria área de letras, né? Então, fui professor de português, de inglês, de literatura brasileira, de redação, né? E a pedagogia acabou ficando como
um plano não alcançado, porque a minha vida derivou e eu gostei cada vez mais da área do magistério. Então, gosto do magistério, não foi algo casual. Saí do magistério por uma questão de buscar novos horizontes. Eu adquiri uma... Não é presunção isso que eu vou falar, é um fato da minha vida, tá? Então, entendam que quem me conhece sabe da história que eu construí. Então, chegou um tempo na minha vida que a sala de aula ficou restrita e eu precisava levar aquilo que eu busquei construir na minha vida para a sociedade. Então, eu comecei a interagir com a sociedade primeiro, junto com a minha esposa. Nós criamos uma empresa de arte e educação e nós fazíamos feiras e eventos, né, com as secretarias de cultura dos municípios. Fizemos um trabalho itinerante por quase 15 anos. Depois, eu derivei para a área da liberdade religiosa, que você ainda vai me perguntar, mas eu vou já adiantar. Olha só, eu escrevi um livro chamado Como Ser um Estudante de Sucesso, que eu queria passar uma mensagem para os meus alunos, para aqueles que estavam na escola na época que eu era professor. Eu escrevi esse livro junto com um colega, chama Gilson Nascimento, um grande colega, muito inteligente, eu da área de língua portuguesa e ele da área de matemática, e nós, então, fazíamos palestra nos colégios. E dentro de um capítulo desse livro, existia um capítulo chamado Assumindo a Liderança. E eu escrevi esse capítulo e eu questionava, mas no campo da ciência, no campo jurídico, todos os campos tinham ali pessoas que já eram líderes, que era incontestável. Nos esportes tinha o Schmidt, como que é o nome dele, o irmão do Tadeu Schmidt? Oscar Schmidt. Então, no esporte, já tinha uma liderança. Existia um advogado velhinho que morreu com mais de 100 anos, chamado Barbosa Lima Sobrinho, eu falo no meu livro. Ele foi um grande jornalista, um grande expoente, um grande líder do jornalismo, e eu questionando, mas em que campo eu vou ser o líder? E daí eu comecei a estudar a liberdade religiosa. E eu falei assim, ninguém fala sobre esse assunto. Esse assunto está virgem, ou muito pouco explorado. E eu comecei a desenvolver eventos em câmaras municipais, em universidades. Hoje, na próxima terça-feira, nós vamos ter um evento em Diadema, que é o 226º evento da ABLIRC, que é a associação que eu presido, a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Mas eu fui presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Eu realizei quase 50 eventos presenciais pela OAB de São Paulo. Depois, na pandemia, realizamos mais de 100 eventos online. Também fui assessor especial da deputada doutora Damares Moura e eu coordenei a Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa. E, através dessa Frente Parlamentar, realizamos também quase 200 eventos online por causa da pandemia e alguns presenciais. Então, no meu histórico, consta aí mais de 700 eventos sobre liberdade religiosa. Então, eu conheço autoridades, promotores, eu tenho uma importante ministra do TSE, doutora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, que eu presido. Então, a liberdade religiosa foi o tema que eu encontrei para tornar um líder na sociedade. Então,
eu coloquei esse assunto no meu coração, pedi que Deus me revelasse em que setor eu deveria exercer a minha liderança. E eu acredito, você me conhece, você também é membro da ABLIRC, da nossa associação, eu acho que você deve avaliar que nós estamos alcançando o objetivo de exercer uma liderança coerente e positiva na sociedade sobre esse tema. Ok, muito bem. Já que você entrou na liberdade religiosa, então depois nós voltamos para alguns temas da escola. Vamos seguir por aí, professor. Tá Veja bom? bem, para quem não conhece o que significa a ABLIRC, e Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, nós vamos tentar, através de um ping-pong aqui, de algumas perguntas que eu vou fazer, para ver se torna isso mais claro para o público, porque sabemos que isso faz parte da sua vida. E este canal, ele quer conhecer o professor fora da sala de aula. Queremos mostrar que o professor não apenas dá aula, ele dá aula e ele pode fazer muitas outras coisas. Professor Samuel, você é presidente da ABLIRC, mas você também foi o fundador da ABLIRC, de uma forma bem objetiva, porque temos muitas perguntas sobre a liberdade religiosa. Como foi que começou essa história? Olha, a ABLIRC nasceu no ano de 2004, tá? Então, eu era diretor de liberdade religiosa, nunca tinha tido esse cargo na minha igreja, e eu tive um insight, por que não fazer um evento, um fórum sobre esse assunto? Então, peraí, doutor Samuel, quer dizer que surgiu na igreja? Me explique isso aí. Surgiu na igreja porque a liberdade religiosa é um valor muito precioso para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu pertenço. Mas o Fórum de Liberdade Religiosa, ele não tem a prerrogativa de defender apenas os interesses da Igreja Adventista, mas de todos aqueles que sofrem intolerância religiosa em função da sua crença. Então, surgiu em 2004, nós tivemos um primeiro fórum no dia 27 de junho de 2004. No mês de outubro, aliás, no mês de novembro, nós tivemos o segundo fórum na Câmara Municipal de São Paulo, no dia 9 de novembro. Então, este ano, no dia 9 de novembro, nós teremos o aniversário de 19 anos da ABLIRC. E nós estamos lançando, na próxima terça-feira, como eu disse, num fórum, no 226º Fórum, aqui em Diadema, na Câmara Municipal, nós estaremos lançando uma campanha ABLIRC rumo aos 20 anos. E o ano que vem teremos uma grande comemoração dos 20 anos da entidade. Ok, então nós já sabemos que a ABLIRC foi um sonho que começou no seu coração, porque você queria ser líder de alguma coisa, queria contribuir com a sociedade, quando viu todos aqueles líderes da sua época, e então surgiu a ABLIRC, em 2004. Agora, existe uma curiosidade que é de muita gente. É porque, durante muito tempo, a sua imagem e a imagem da doutora Damares sempre foram imagens presentes, concomitantes, quando se falava em liberdade religiosa. Então, houve a fundação da ABLIRC. Como é que surgiu a doutora Damares na sua vida? Ou seja, na liberdade religiosa. Como foi que ela surgiu? Olha, muito interessante essa história. A doutora Damares, ela já tinha algumas experiências, inclusive experiências pessoais, de quando ela foi estagiária no Ministério Público, lá em Minas Gerais, onde ela fez a faculdade de Direito. E quando eu fazia os eventos, até hoje, nós fazemos um panfleto divulgando e tal. E eu divulguei na Igreja Central Paulistana, onde ela é membro, um folhetinho bem simples, papel sulfite cortado em 4, e com ali o anúncio de um fórum como esse, que haveria lá na Câmara Municipal. Era o segundo fórum. Veja que nós já estamos
em 226 fóruns adiante. Então, nesse segundo fórum, estava também programada a Assembleia de Fundação da Ablic. E a doutora Damares recebeu esse folhetinho e ela foi. E na hora da saída, ela falou assim, eu ia embora, porque eu não conhecia ninguém, mas eu desci no estacionamento para pegar meu carro, e eu vi o doutor Samuel, eu vi o professor Samuel, na época eu era só professor, não era advogado ainda, e ela veio ao nosso carro falar que tinha achado tudo muito bom, que foi uma excelente reunião, uma assembleia, que esse tema precisava percorrer o mundo, né? E nós criamos, então, um vínculo a partir deste segundo fórum, numa conversa, lá no estacionamento da Câmara Municipal, e, a partir daí, estabelecemos uma parceria, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu e a doutora Damares, ela que me perdoe, que eu nunca disse isso para ela, mas nós somos como a cara e a coroa de uma moeda chamada liberdade religiosa. Naturalmente que ela é a cara, a coroa sou eu. Né? Mas eu sou aquela pessoa que, quando tenho que trabalhar no palco, eu trabalho, mas eu também tenho um trabalho muito forte nos bastidores, interagindo com autoridades, chamando pessoas e colocando algumas pessoas expoentes à frente. No caso, a doutora Damares é uma dessas pessoas que nós identificamos um potencial político e colocamos ela à frente de um projeto que tem como base, imagina, uma plataforma política em liberdade religiosa. Quem é que sabe o que é liberdade religiosa? O pessoal sabe as debilidades da saúde, da segurança, da educação, mas da liberdade religiosa, não, nós tivemos a ousadia de colocar o tema da liberdade religiosa numa pauta política das demandas sociais que até então eram ignoradas. Então, Doutor Samuel, nós professor temos Samuel, esse mérito. Eu vou ter que fazer perguntas assim para ficar bem mais claro. Então, quer dizer que você foi o mentor dessa proposta da liberdade religiosa e quer dizer que você viu a necessidade, depois que a doutora Damares entrou com toda a sua capacidade, com toda aquela luz, com todo aquele discurso que, quando ela fala, as pessoas ficam hipnotizadas. Então, você viu que, a partir dali, poderia ir mais longe ainda. E, então, vocês dois caminharam para essa plataforma. É isso que eu entendi ou não? É exatamente isso. As pessoas não Só mais um conhecem. detalhe, doutor Samuel. As pessoas que estão nos ouvindo agora, se você tem alguma dúvida sobre isso que o professor Samuel está falando, escreve aí embaixo. Pode comentar, dê sua opinião. Às vezes a gente pode esquecer alguma coisa, e ele pode esquecer alguma coisa. Se você lembra de alguma coisa, se você fez parte dessa história, também deixa aí o seu comentário. Por favor, professor Samuel, continue essa história. Muito bem. Então, eu acho muita pretensão dizer que eu sou mentor de alguma coisa, né? Mas nós buscamos um tema para exercer a liderança e sentimos a necessidade de uma liderança na área da liberdade religiosa. Encontramos pessoas com o mesmo objetivo. A doutora Damares é uma das primeiras, né, nesse sentido. E eu lembro de uma passagem nos primeiros 5 anos da Ablic. Hoje ele é uma pessoa não grata aí no mundo político, mas na época ele era o presidente nacional do PTB, o Roberto Jefferson. Então, nós fomos numa palestra no início da jornada política nossa, né, principalmente da doutora Damares. O nosso partido era o PTB. E nós fomos já numa reunião do PTB, na qual o Roberto Jefferson era o palestrante. E o Roberto Jefferson é linguista. E eu e a doutora Damares, nós somos formados em letras. Então, a palestra dele foi muito inteligente, e baseada na harmonia que existe na língua portuguesa, né? Na dicção, das sílabas frictivas, etc. Foi um negócio, para quem é linguista,
foi um show a palestra dele. E na saída, nós conversamos rapidamente, por uns 10 minutos, 15 minutos, na calçada, falando, olha, existe, eu indaguei a Damares, a doutora Damares, existe um campo político a ser explorado. Vamos construir isso? E nós conversamos ali e tal, aquela coisa empolgada, 2 jovens e tal, né? Na época eu era jovem. E aí a Damares falou, ainda é cedo, vamos manter esse assunto sigiloso e tal. E ela foi convidada, então, logo em seguida, a ser candidata a deputada federal pelo PTB. Teve uma votação expressiva para quem se lançou a primeira vez, ela teve quase 30 mil votos. Tá? Depois ela concorreu a vereadora em São Paulo, teve também uma boa votação, 12 mil votos, faltaram menos de 1.000 votos, ou 1.000 e poucos votos para ela entrar. E a terceira tentativa foi como deputada estadual, e ela entrou. Então, exerceu seu primeiro mandato. Hoje, ela não logrou o mesmo êxito do primeiro pleito, mas ela é segunda suplente do partido, e ela tem chance, ao longo dessa legislatura atual, retornar ao parlamento. Então, eu estimo muito a jornada política da doutora Damares, porque ela estabeleceu uma plataforma, e ela não fugiu a essa plataforma, por mais impopular que possa parecer, porque a liberdade religiosa não é um tema popular, mas é um tema necessário, e ela assumiu isso, e nós estamos juntos nisso. Eu não me vejo fazendo política sem estar defendendo a liberdade religiosa. Por isso, eu mantenho a minha vinculação à doutora Damares, porque ela é a expressão externa daquilo que nós internamente idealizamos. Olha, eu estou gostando muito do que estou ouvindo, conheço boa parte dessa história, mas eu sinto que o público também tem muito a comentar. Então, por favor, comente aí, faça seus questionamentos. Então, professor Samuel, eu lembro que eu tive o contato com você em 2008, foi o contato com seu pai, então eu comecei a entender a liberdade religiosa aqui. Lembro que tive a oportunidade de fazer várias palestras nas OABs aqui de São Paulo, de várias regiões, e eu gostaria que você me falasse sobre essas palestras que foram feitas, quais foram os resultados práticos dessas palestras que você vê presentes hoje no resultado de tudo que foi colhido. Olha, nós realizamos, né, aí um número, eu ainda não parei para calcular o número exato de palestras realizadas. Nem vou chegar a esse número exato. A gente tem um número aproximado, e nós temos bons frutos dessas palestras, porque nós sensibilizamos outras lideranças. Você é uma delas. Você, em algum momento, encontrou com esse tema da liberdade religiosa, que já era um tema caro, que você conduzia no campo acadêmico, e você viu agora ele florescendo no campo social de uma forma mais intensa. Então, o grande fruto desse trabalho foi prospectar e recrutar para esse trabalho de defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa pessoas de alta capacidade. Então, nós temos aí mais de centenas de pessoas do mais alto gabarito defendendo a liberdade religiosa. Algumas dessas pessoas criaram espaços próprios para defender a liberdade religiosa. Então, eu poderia aqui citar algumas instituições nascidas a partir desse momento. Por exemplo, a própria OAB, veja bem, a ABLIRC nasceu em 2004. A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB
nasceu em 2006. Então, dá já para fazer uma análise. Claro, alguns não vão admitir, mas outros vão associar que o movimento que a BLIRC começou repercutiu na OAB, ela começou. E hoje a OAB tem mais de 50 comissões de liberdade religiosa, a maioria delas dentro do estado de São Paulo e algumas delas em outros estados. E antes do advento, a BLIRC não existia. Então, já há esse mérito. Embora, né, isso, você que é historiador, você sabe, às vezes uma instituição maior ela quer negar que uma instituição menor provocou uma situação que reverberou naquele meio jurídico, por exemplo, como é a advocacia. Mas isso é fato. Em 2004 não existia nada. A partir de 2006, começou a replicar. Aí surgiram... hoje nós temos o IBDR, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Nós temos a Mesa Redonda de Liberdade Religiosa, Mesa Redonda Brasileira de Liberdade Religiosa, que é uma da qual eu sou o diretor de comunicação. E veja bem, são instituições surgidas bem posteriormente à ABLIRC. Nós temos a ANAJURE, que é uma Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que tem um departamento que cuida da liberdade religiosa, dos direitos fundamentais. Então, nós temos em São Paulo o Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, que congrega mais de 30 segmentos religiosos e tem na sua composição cerca de 120 lideranças religiosas, e eu tenho a honra de fazer parte deste fórum. Então, eu peço desculpa que certamente eu esqueci de falar alguma outra instituição, né? Mas eu acho que do nosso trabalho, eu reputo com muito orgulho, eu tenho muito orgulho de que outras instituições estejam desenvolvendo atividades em defesa da liberdade religiosa. Liberdade religiosa, ela não é um monopólio de uma instituição ou de um grupo. Ela é um direito fundamental que precisa ser propagado, e quanto mais frente, né, nós tivermos, melhor. Uma outra entidade que eu não mencionei é a ANAJE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Tá? Então, é uma entidade conduzida, né, por líderes islâmicos e que também defende a liberdade religiosa. Uma outra, judaica, Bnei Brit, que é uma entidade com a qual nós nos relacionamos, com a comunidade judaica, e que temos a honra também de ser parceiros na defesa da liberdade religiosa. O nome Bnei Brit significa Filhos da Aliança. Olha que nome sugestivo. E isso remonta lá à época de Abraão. Então, é um prazer contar com esta derivação, né? E outra coisa que eu não falei, a ABLIRC serviu de inspiração para que o NASP montasse um curso de MBA sobre liderança em liberdade religiosa. Olha aí, recentemente eu também fiz parte da primeira turma desse curso, e nós temos aí, por exemplo, no estado de São Paulo e no Brasil, o FORLIR, que é um Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Todos essas siglas, elas têm uma atuação marcante na liberdade religiosa, e nada disso existia antes de 2004. Você que é historiador, faça, então, o exame. Eu não vou dizer que a ABLIRC é mentora disso e daquilo, mas antes dela atuar, não existia todas essas coisas que existem hoje.
Professor Samuel, existe um historiador, H.K., é um historiador inglês. Em 1961, ele escreveu o livro O que é História. E ele deixou bem claro o que ele escreveu, e apesar de ser antigo, a sua tese não caiu ainda, permanece viva para os historiadores. Se você vê dois fatos, esses dois fatos não são história, porque história ela não é feita de fato. A história é a interpretação do fato. Então, se você vê um homem e uma mulher caminhando e você fala só do homem, o homem entrou para a história, porque o historiador escreveu sobre ele. Mas isso não quer dizer que aquela mulher também não passou naquela estrada. É um argumento muito forte. Aqui nesse canal, você agora registrou como foi que a Blirk surgiu. Existe um registro histórico de que o presidente da Blirk, o fundador da Blirk, agora ele deu a versão dos fatos. Então, podem existir 1001 versões, pode haver hegemonia de outras versões, mas aqui está registrado. A Blirk foi a primeira instituição a defender a liberdade religiosa de forma organizada. E todos os movimentos que hoje defendem a liberdade religiosa surgiram em função daquelas prerrogativas que a Blirk estabeleceu, tão benditas por você. Então, enquanto ninguém sabia, certamente a OAB e todos esses órgãos seriam os principais promotores da liberdade religiosa, mas agora está registrado. E você que assiste nosso canal, você tem aqui um furo histórico. Nós temos o fundador da Blirk e ninguém mais próprio do que ele, do que dá a versão dos fatos. Se você ver as leis que são instituídas lá pelos legisladores, que são os deputados, mas quem dá a primeira interpretação das leis são os senadores. Aqui, quem deu a interpretação sobre a fundação da Blirk e tudo que surgiu após ela foi o fundador e o presidente. E todos aqueles que hoje trabalham com liberdade religiosa sabem, Samuel, que você é o cara dos bastidores. Sabe que você não faz questão de aparecer. Você não está ali para brilhar, porque você sabe quem são as pessoas que brilham. E você não tem nenhum ciúme disso, porque a gente sabe, a gente lhe conhece. E quando alguém aparece, fruto da liberdade religiosa, é porque você vê que essa pessoa tem condições de brilhar. E se eu brilhei na Blirk, e eu sei que eu brilhei por alguns momentos nas palestras que eu fiz, não somente nas OABs, mas em tantos lugares e teatros por aí, é porque simplesmente você se colocou nos bastidores. E você disse, Ricardo, o palco é seu. Então, eu sei que você é esse personagem. E tudo que você falou aí, sem dúvida, se alguém tem alguma dúvida de que o relato do professor Samuel é questionável, pode escrever aí. Você tem o direito de discordar, você tem o direito de apoiar. O mais importante é que esse registro histórico permaneça e que você compartilhe essa live, para que outros também conheçam um pouco dessa história de um professor que começou a sonhar, que começou a ver história de outros líderes e quis também contribuir para a sociedade e deu em tudo isso que você está vendo aqui. Professor Samuel, eu tenho mais uma pergunta. O ateu, ele tem algum motivo para apoiar a liberdade religiosa? Professor Ricardo, a religião do ateu é não ter religião, é não acreditar numa divindade, mas ele tem o mesmo direito e ele está protegido pelas mesmas leis que protege quem crê e quem tem religião. Então, o ateu, eu, inclusive, me relaciono
muito bem, com a ATEA. A ATEA é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. E o que acontece? Inclusive, eu já tive a honra de de dar procuração para uma advogada defender os ateus sobre temas que lhes atingem. Por quê? O ateu ele tem uma dificuldade na sociedade, porque a sociedade é de todos. Mas se ele vai no tribunal, tem um crucifixo, aquele crucifixo está dizendo que ele não tem pertencimento àquele ambiente, que é um ambiente que tem uma influência religiosa. Ora, se tem uma influência religiosa no ambiente, um ateu vai ser julgado ali, logo ele já vai entender que não haverá total isenção em favor do seu caso. Então, nós fomos convidados a entrar como amicus curiae. Amicus curiae é um termo latino que significa amigos da corte, para defender um pleito dos judeus contra a presença de símbolos religiosos católicos em ambiente público. E como nós éramos muito pequenos à época, nós convidamos uma pessoa de um conhecimento fantástico em liberdade religiosa, a doutora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, que hoje é ministra do TSE e é vice-presidente da ABRIC. Veja bem, como que uma pessoa desse gabarito, que está nas cortes superiores do país, veio parar na diretoria da ABRIC? Porque tem consistência, nós não estamos defendendo o direito de um segmento. Eu tenho muito respeito às entidades e instituições segmentadas. Elas conseguem mobilizar muito mais do que nós, porque quando você é de todos, você também não é de ninguém. Então, quando alguém levanta, eu sou uma instituição cristã, olha quantos cristãos existem. Agora eu sou uma instituição de liberdade religiosa. A liberdade religiosa é de todos, só que ela não é abraçada formalmente por ninguém. Nós temos que trabalhar com unhas e dentes. Então, retornando aí à pergunta, os ateus são tão objeto de direito, são tão sujeitos de direito quanto qualquer segmento. Porque a liberdade religiosa, ao contrário do que muitos pensam, ela não defende a religião. Liberdade religiosa, vou dar aqui bem rapidinho uma explicação, que a liberdade religiosa é uma expressão que contém aí duas palavras, um substantivo, liberdade, e a religiosa é uma classificatória. De que liberdade nós estamos falando? Da religiosa. Mas a palavra mais importante é a liberdade. E essas duas palavras juntas, elas formam uma ideia. E essa ideia não é de religião, é de direito. Liberdade religiosa significa o direito inalienável que cada ser humano tem de professar a sua crença de acordo com os ditames da sua consciência. Então, o ateu, pela consciência dele, ele crê que Deus não existe e pronto. Ele não tem religião e pronto. Mas ele está tão protegido no direito de não ter crença quanto aquele que tem crença está protegido no mesmo direito. Muito bem, professor Samuel. Agora vamos dar uma pausa aqui para os nossos comerciais. Voltamos aqui à nossa entrevista com o professor Samuel. Vocês viram que hoje ele está em uma atividade exterior à sala de aula, mas o mais importante foi a forma como ele sonhou com tudo isso. Ainda era professor. Professor Samuel, eu não vou liberar você das perguntas que eu fiz a todos os professores. E eu quero saber se você tem coragem de falar aqui. Você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Olha, eu votei em Bolsonaro. Por quê?
Porque no momento da minha escolha, ele parecia ser o melhor candidato. Mas a história, né, já que nós estamos falando de história, acabou revelando que talvez a minha escolha não foi a melhor, né? E, enfim, né, é um paradoxo, né? Mas eu não nego meu voto pelas circunstâncias que eu vivia naquele momento da eleição, ele me pareceu o melhor candidato. Ok. Professor Samuel, houve fraude nas eleições ou não? Na minha visão, não houve fraude. Na minha visão, o que houve foi um discurso questionando o sistema eleitoral. Como eu disse, eu tenho uma vice-presidente da ABLIRC, que é ministra do Tribunal Superior Eleitoral, tá? E eu acredito na fidedignidade do sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema eleitoral muito avançado, que países como os Estados Unidos não têm. E eu acredito na fidedignidade das urnas e não acredito nesse questionamento de que há manipulação ou de que a eleição pode ser burlada. Eu prefiro confiar na fidedignidade do sistema eleitoral brasileiro. Professor Samuel, a bipolarização, ela parou quando terminaram as eleições ou ela continua presente? Não, ela continua, né? Existe aí Sabe que a política ela tem essa coisa, existe um revanchismo político. Logo, se você está vinculado a um grupo que perdeu a eleição, você tem que arcar com o ônus desse resultado, né? Então, eu vejo que e essa bipolarização que houve, eu a considero, inclusive, muito inadequada, porque a vida social não é feita de isto ou aquilo. Ela é um conjunto e há uma interação constante, né? E eu espero que esse revanchismo que existe, ele possa ser diluído ao longo do mandato do presidente Lula, porque a sociedade não avança se essa bipolarização ela fica o tempo todo marcando aí a sociedade. Então, eu não vejo a bipolarização como um fato saudável. Há racismo no Brasil? Muito. O Brasil é um país, haja vista, né, as ocorrências desse rapaz que foi morto lá no Rio Grande do Sul, numa rede de supermercados. E fora nós temos o racismo, inclusive religioso, né? Que a pessoa sofre intolerância em função da sua origem étnica e também religiosa. E aí as religiões de matrizes africanas, elas são as principais vítimas desse racismo religioso, mas nós temos um racismo muito sutil, né, que ele emerge em situações muito específicas e particulares e que também afetam a sociedade como um todo. Então, eu vejo que o racismo é um câncer na sociedade que precisa ser eliminado, só que não de forma abrupta, mas com tratamentos adequados. Muito bem. As pessoas gostam de ouvir a opinião do professor, porque, pela opinião do professor, elas sabem como teria sido as aulas desse professor, se ele é tradicional, se ele é liberal, quais são os posicionamentos dele. Me diga outra coisa, professor Samuel. Vamos falar sobre feminicídio. E eu faço uma pergunta. Quem é que deve proteger a mulher? É ela? É o Estado? Ou é a sociedade? Por quê? O que acontece com a mulher no Brasil, a gente às vezes não quer nem acreditar porque os números são alarmantes. Elas não somente apanham,
mas elas também são mortas. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Tenho. Realmente, a mulher, ela é vítima, né, de muitos tipos de violência, né? Então, nós precisamos quebrar o silêncio. Existe uma campanha muito forte chamada Quebrando o Silêncio, que trata justamente dessa questão da violência contra a mulher. E a mulher, como você perguntou, ela precisa ser defendida por todas as frentes possíveis. Por quê? Porque a mulher, principalmente no século XXI, ela é muitas vezes a base da família, ela é muitas vezes a única pessoa que tem a atribuição porque o marido é ausente ou porque o marido ele deixou, abandonou a família, né? Ou o pior, né? O marido é o agressor principal, o agressor daquela pessoa, então ela precisa ser defendida e protegida pela igreja, pela sociedade e também pelo poder público, né? E nós vemos aí algumas iniciativas muito positivas de sistemas de proteção, né? Onde existe um alarme que toca, existe um mecanismo que a mulher usa, né? Para ser acionado, para acionar a polícia quando ela for vítima de violência. A doutora Damares tem um projeto que a defesa, né, da mulher é uma das suas, de vulneráveis, né, da mulher, das crianças, dos idosos, é uma das suas plataformas também. E veja bem, existe uma lei de autoria da deputada doutora Damares que, se num estabelecimento, digamos, numa lanchonete, num restaurante, a mulher for alvo de violência, aquele estabelecimento tem a obrigação de proteger a mulher até chegar um instrumento mais rígido, como a polícia, como uma ambulância, enfim. Então, existem alguns movimentos, eles ainda são tímidos, a sociedade ainda não conseguiu conter o feminicídio da forma mais adequada, né? Todos os meses ou durante todos os anos nós temos casos gritantes, né? Mas nós precisamos fazer tudo quanto for possível para evitar essa situação de violência contra a mulher, e eu dou todo o apoio a esta causa. Professor Samuel, você com toda essa ocupação, com palestras, com live, como é que você se diverte? Qual é o seu hobby? Olha, o meu hobby, na realidade, é o da minha esposa. Ela gosta de ir à praia, de vez em quando, né? A gente vai pelo menos umas 2, 3 vezes por ano. Sábado passado eu fui num evento em Mongaguá e eu nem vi a cara do mar. Eu cheguei ao teatro, fiz minha palestra, saí, cumprimentei as pessoas, né? Se a minha esposa estivesse comigo, ela falava, vamos pular ondinhas. Ela fala assim, eu gosto de pular ondinhas, né? E ela nem mergulha, ela tem medo, mas só de pisar na praia e sentir a água do mar, ela já fica feliz. Então, esse é um dos hobbies, descer com a minha esposa para o litoral. Eu estou aqui em Diadema, é pertinho, 1 hora nós chegamos ali em Santos, em Praia Grande, enfim, né? É muito rápido. Então, esse é um dos hobbies. O outro hobby, eu gosto, vocês vão dizer que não é hobby, mas eu gosto. Eu tenho 3 filhos. Então, eu tenho momentos com os 3, que são maravilhosos. E eu gosto de vez em quando, pegar um específico e levar para jantar. Filho, vamos conversar aqui. O outro, dentro da personalidade, dos interesses de cada um. E como eu trabalho com interação de pessoas, então eu tenho que exercer essa vontade, essa característica dentro da minha própria família. Então,
eu gosto de sair para jantar com os meus filhos, coletivamente e individualmente. Pelo menos no semestre, eu saio uma vez com cada um deles para saber as coisas particulares deles, e não as coisas amplas e compartilhadas. Professor Samuel, que coisa bonita. Eu acho que quem está ouvindo isso tem algo a dizer. Então, comenta aí e fala tudo o que você quiser. Você só não pode falar da pessoa, mas das opiniões você pode concordar, discordar, fazer perguntas. E, professor Samuel, você assiste filmes? Alguns. Você assiste novela? Já assisti. Você vai ao teatro? Não, nunca fui. Você gosta de carnaval? Não curto carnaval. Edson Arantes do Nascimento morreu. Isso significou alguma coisa para você? Um grande personagem da história do Brasil, uma pessoa que deixou um legado e alguém que teve um significado para a nação brasileira por um esporte, e pelo esporte que é mais popular. Mas não é um símbolo para mim, é um grande personagem histórico. Digamos que alguém que está vendo essa entrevista dissesse: olha, eu gostei desse Samuel, e ele quisesse lhe convidar para um restaurante, para um almoço, para um jantar. Então, ele não sabe o que você gosta de comer. Qual Tá é a bom. sua gastronomia predileta? Qual é a comida que apetece o seu paladar, professor Samuel? Olha, eu tenho um gosto muito eclético para comida, né? Eu não participo de alimentações que tenham algumas características, né? É, suína, camarão, frutos do mar, mas eu gosto da comida tradicional brasileira, arroz, feijão, uma carne de panela, um bife bem frito, gosto de uma lasanha, gosto de uma picanha, né? Gosto de muita salada, eu estou num processo de reeducação alimentar, então, o melhor lugar para comer salada é numa churrascaria. Então, eu gosto, às vezes, de ir à churrascaria para comer pouca carne e mais salada. Muito bem. Professor Samuel, me diga um sonho que você já realizou. Existem vários, eu quero um. Casar e ter filhos. Me diga um sonho que você ainda pretende realizar. Olha, eu pretendo ainda visitar outros países defendendo a liberdade religiosa. Eu gostaria de saber se existe alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria que eu tivesse feito. Olha, no momento não me ocorre nenhuma, acho que você me passou um raio-x aí na minha vida. Ah, que ótimo! É muito bom o público saber disso. Agora eu queria saber a sua mensagem para esse público que está lhe ouvindo e a importância desse canal para professores e para a sociedade. Eu tive a honra de visitar alguns países em função da liberdade religiosa. Eu já estive nos Estados Unidos, na República Dominicana, na Coreia, na Argentina, né, nos Estados Unidos, sempre em função desse ministério que eu chamo em defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa. Mas o meu desejo é fazer algo mais amplo e mais sistemático, como nós fizemos aqui no Brasil, notadamente no estado de São Paulo. Outra coisa que eu vejo é que essa abordagem trazida por você, professor Ricardo, ela é muito rica e esse canal, a cada edição, a cada entrevistado, exerce, né, um papel social muito relevante. Eu acho que ele precisa ser assistido, né? Eu mesmo coloquei aqui aspectos da história, da minha história pessoal e também da liberdade religiosa, que eu não tinha sido provocado nesses quase 20 anos em nenhum momento. Então, eu acho que, nesse aspecto,
O canal está de parabéns e eu reputo como digno de ser acessado, de ser assistido e de ser divulgado. Farei imensa divulgação dessa entrevista e também do canal para que outros entrevistados sejam conhecidos e vistos nessa divulgação. Muito bem. Professor Samuel, muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer enorme revê-lo aqui, mesmo que seja pela tecnologia, porque o corre-corre dessa vida, às vezes, nos separa para tanta situação. E eu espero que o público tenha gostado dessa entrevista e deixe aí o seu comentário, as suas perguntas, porque, em momento oportuno, nós vamos interagir com cada um de vocês.